Boa noite, eu sou a doutora Ariane Chiara, sou médica de família e comunidade e preceptora na residência de Medicina e Família e Comunidade de Votuporanga. No dia de hoje, nós vamos conversar sobre o método clínico centrado na pessoa, também conhecido como MCCP. Então, primeiramente, antes da gente iniciar a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de trazer alguns fatos, algumas informações que eu julgo que são necessárias para a gente refletir antes de iniciar a aula. Então, aproximadamente, em 70% das consultas médicas, o paciente ele é interrompido entre 13 a 18 segundos. As consultas com uma medicina centrada na doença, elas revelam apenas 6% de diagnósticos dos componentes psíquicos e sociais. Em contrapartida, 2/3 dos diagnósticos, eles são feitos apenas pela história clínica. A educação médica tradicional, ela ensina que a consulta é médica, ou seja, devemos conduzir e tomar todas as decisões sobre tratamentos e exames. Um número muito significativo de exames nunca chega a ser realizado. Outros tantos não têm seus resultados avaliados. E muitas prescrições nunca são cumpridas ou são cumpridas de maneira muito errada. E as mudanças de hábitos de vida que são necessárias em grande parte das doenças crônicas raramente acontecem. Então, a gente tem um cenário em que o médico é o condutor da consulta, que interrompe muito brevemente, né, o paciente, antes mesmo dele se expressar, o oposto do que deveria acontecer, já que, né, temos evidência que a maior parte dos diagnósticos são feitos pela história clínica. E o que é ser humano? O ser humano ele é complexo e singular. Ele é resultado de interações individuais dele com o ecossistema e também a fatores relacionados à psique, emoção e relações, resultando na construção de um todo integrado e sinérgico. E o que é ser humano saudável? O que é saúde para você? Será que saúde é ter uma alimentação saudável e equilibrada? Ou talvez ter uma religiosidade, né, fazer meditações, estar com a espiritualidade em alta? Será que saúde é ter uma família saudável, com relações saudáveis nessa família? Ou ter saúde é ter um lar, ter uma casa boa para morar? Ter saúde é fazer atividade física, estar com o físico em forma? É interessante a gente fazer essa reflexão de o que é saúde, pois para cada pessoa, essa resposta vai ser diferente. Será que ter saúde é ter o que comer, né? Como você vai abordar uma alimentação saudável com uma pessoa que nem tem o que comer? Ou, às vezes, ter o que beber, ter direito, acesso a uma água potável, ter uma segurança ou ter aonde morar? Ou será que o conceito de saúde desse senhor idoso, morador de rua, é o mesmo daquele que você tem na sua mente? A gente tem que aprender a lidar com esse conceito de saúde, que ele vai ser diferente para cada paciente que se apresenta à nossa frente no consultório. E, né, tradicionalmente, a gente aprende a trabalhar com a clínica centrada na doença, mas ela é apenas a ponta do que é a pessoa. A maioria dos fenômenos de adoecimento na atenção primária à saúde, e aqui eu não estou falando de uma otite, de uma IVAS, e sim dos quadros que a longitudinalidade nos mostra, né, as doenças crônicas. Esses fenômenos de adoecimento, eles são resultados de processos de sofrimento que a pessoa possa vir a passar ao longo da sua vida. E aqui eu trago uma frase de
do William Osler, que o bom médico, ele trata a doença, mas o grande médico, ele trata a pessoa com a doença. Então, a gente pode, às vezes, se deparar, né, traga aqui um exemplo, uma mulher que está acima do peso, e se a gente pensar voltado na patologia, a gente pode linkar diversas morbidades que ela possa vir a ter juntamente com essa obesidade, previamente ou posteriormente ao desenvolvimento da obesidade. Ela pode ter uma pressão alta, um diabetes, pode vir a desenvolver depressão, né? Às vezes pode ser que ela tenha algum vício, um tabagismo, um alcoolismo, e muito provavelmente um sedentarismo e maus hábitos alimentares. Mas se a gente for focar na doença, na obesidade e nas patologias associadas, a gente vai trabalhar cada uma delas sem a gente refletir a fundo sobre essa paciente que se apresenta à nossa frente, sem entender os fenômenos que levaram ela a desenvolver a obesidade. Se a gente for mais a fundo, a gente pode perceber que tem muitos outros fatores interagindo com ela, né? Será que ela tem maus hábitos alimentares, mas por que ela tem maus hábitos alimentares? Será que é a falta de cultura ou valores sociais que ela desenvolveu ao longo da vida? Ou será que ela teve momentos, né, de abuso, traições ou perdas? Ela tem uma baixa autoestima? Cada momento, cada vivência da vida de uma pessoa, ela vai desencadear um sentimento, uma reação. E a resposta a esses momentos, a esses fatores estressores, que acaba ocorrendo o adoecimento. Então, uma mesma pessoa, ela pode, uma mesma pessoa não, né? Diferentes pessoas, elas podem vivenciar o mesmo fato, um luto, mas a resposta a esse luto, ela vai ser diferente para cada pessoa. E a resposta disfuncional a esses agentes estressores que acaba culminando no adoecimento da pessoa. Bom, aqui eu trago um pouquinho, né, sobre o modelo biomédico convencional. Ele toma por princípio que a doença ela é totalmente explicável por desvios de ordem biológica, que podem ser medidas e mensuradas. Os pacientes, eles sofrem de doenças, né, um conjunto de sinais e sintomas, e eles podem ser categorizados como qualquer outro fenômeno natural. Uma doença, ela pode ser descrita e avaliada independentemente da pessoa que a apresenta e do seu contexto social. São entidades independentes do ser humano que as apresentam. Conforme o nível de resistência do indivíduo, a exposição a um agente patogênico explica a ocorrência da doença. E a tarefa do profissional e da equipe de saúde é diagnosticar a doença do paciente, prescrever um tratamento específico, visando remover aquela causa ou aliviar os sintomas. O profissional, ele não explora as razões pelas quais o paciente procurou o atendimento naquele momento, e o paciente, ele não é abordado o que ele está pensando, o que ele está sentindo, qual a relação dele com aquele problema, com aquele sofrimento. O modelo convencional, ele não deixa espaço para as dimensões psicológicas e comportamentais da doença. As doenças físicas e mentais, elas são consideradas separadamente. O profissional de saúde, ele é um observador afastado e neutro. E o paciente é um recipiente passivo. Esse modelo de assistência, ele é válido em muitas áreas da medicina. Por exemplo, dentro de um hospital, né, um paciente que ele chega com uma precordialgia, é diagnosticado um infarto, o médico ele vai se voltar totalmente para aquela patologia e resolver aquela condição. Além disso, naquele ambiente hospitalar, normalmente as coisas não mudam, né? É tudo estável. Naqueles dias que o paciente permanece no hospital, ele não vai ter muita influência
influência de outros fatores relacionados ao seu trabalho, relacionado a problemas pessoais, problemas de relacionamento, né? É uma coisa meio estática ali. Então, esse modelo convencional, ele cai bem em algumas situações. Porém, em muitas outras, ele não se encaixa. Principalmente quando a gente vem para medicina de família, né? Esse modelo tendo muita limitação no cuidado do paciente. Acaba gerando uma angústia e uma inquietude na pessoa. Acaba levando a não adesão terapêutica. O paciente acaba não se expressando ou se expressando tardiamente, né? O famoso sinal da maçaneta, aquele momento que você encerra o atendimento, né? Entrega a prescrição na mão do paciente, às vezes já está até fechando o prontuário no sistema, o paciente vira e, doutor, eu tenho uma dúvida, ou, doutor, eu queria isso, eu queria aquilo, né? Isso se apresenta porque não foi abordado previamente. Além disso, tem-se dificuldade na obtenção de informações mais complexas, completas, né, detalhadas. Não existe espaço para a interpretação da pessoa sobre aquela situação. O profissional de saúde, ele não obtém opinião da pessoa sobre a conduta a ser adotada, se ele vai aderir ou não. Entra, né, na divergência entre a agenda médica e a agenda do paciente. Aquilo que o médico julga que deve ser trabalhado, que deve ser exposto naquele momento, e aquilo que o paciente considerava que era importante. Às vezes o paciente, ele vai ali na consulta por uma queixa de cefaleia, mas ele é um hipertenso, descompensado, e o médico foca apenas na hipertensão, não aborda nada sobre a cefaleia, e o paciente acaba saindo frustrado daquele atendimento. A agenda médica, ela é aquele beabá que a gente aprende, né, no início da faculdade, como deve ser conduzida um atendimento médico, né, queixa principal e duração, história pregressa da moléstia atual, antecedente pessoal e familiar, as medicações em uso, faz o exame físico, avalia os exames complementares, tem-se um diagnóstico e toma-se uma conduta. Acaba parecendo que isso é uma receita mágica. Vou dar um exemplo, né? O paciente, ele vem com uma queixa de polidípsia, poliúria, emagrecimento, você tira, né, a história daquilo, a história pessoal, vê que na família tem casos de diabetes, o paciente não usa nenhum medicamento, no exame físico você percebe uma acantose, pede os exames, né, e avalia, fecha o diagnóstico de diabetes, prescreve uma metformina e retorno daqui 6 meses, seu João, né, como se isso fosse tratar a diabetes. Se você seguir somente isso que eu acabei de falar, com certeza você não vai tratar o diabetes. Então, uma frase do Albert Einstein, né, a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. E, né, a medicina acabou evoluindo, se distanciando do paciente, né? Antigamente, os médicos se debruçavam literalmente sobre o paciente para examiná-lo, para entendê-lo, para percebê-lo. E hoje em dia se dá mais atenção ao resultado de um exame, né? Um exame ali laboratorial, um exame de imagem, do que no paciente em si. Aqui eu trago alguns exemplos de não funcionamento desse método convencional, acabou não dando certo esse atendimento. Então, nesse primeiro exemplo, né, a médica, ela abre os exames da paciente e fala, né, essa alteração não é significativa. E pensa, não vou nem comentar para ela não colocar coisas na cabeça. Por outro lado, a paciente, ao ouvir isso, ela já pensa, acho que os meus exames estão tão ruins que ela nem quer comentar. Então, aqui houve um ruído nas ideias, né? Houve uma falha na comunicação das ideias que cada uma tinha sobre o que estava acontecendo.
a paciente ela tinha uma expectativa de receber uma confirmação verbal de que seus exames estavam normais, enquanto a médica julgou que aquilo não era necessário. Um outro exemplo, né, o paciente solicitou um check-up e no retorno o médico fala, né, senhor João, seus exames estão todos normais, nenhum sinal de doença, não tem anemia, sem diabetes, sem colesterol. O paciente responde para o médico: nossa, doutor, que bom. Eu estava muito preocupado com essa história de HIV, de sífilis, sabe? Às vezes a gente não se cuida, né? E o médico pensa: nossa, como assim? Ele veio pedindo exames de check-up, como eu ia adivinhar? Então, aqui houve um ruído de expectativas do que seria feito, né? O paciente, ele tinha uma expectativa de que nesse check-up seria descartado o IST. E o médico, ele tinha uma expectativa na cabeça dele do que era um check-up para o paciente, né? Uma outra situação, um pouco, né, sem ser médico-paciente, mas uma situação de falha na comunicação, um paciente que teve um AVC isquêmico há 5 meses e o seu filho está cuidando dele. No pensamento, né, diário ali do filho, eu faço de tudo para ele e ele sempre parece triste, parece que nada está bem, né? E o pensamento recorrente do pai, eu me sinto imprestável, eu sou um peso para a vida do meu filho. Então, aqui houve um ruído de sentimentos, né? O pai, ele não sente que o filho está infeliz em cuidar dele. E o filho não sente que o pai está feliz pelos cuidados recebidos. Uma outra situação, né? Uma mulher de 50 anos teve uma fratura de membro superior e o médico, né, dando uma resposta para ela em relação à conduta, fala, né? Senhora, fica tranquila, foi uma fratura simples, você vai ficar com essa tala por 15 dias e vai se recuperar rapidinho. E no pensamento da mulher, meu Deus, eu moro sozinha num apartamento, 15 dias sem trabalhar registrada, sem conseguir arrumar a casa e fazer minhas refeições. Então, houve um ruído na funcionalidade. Né? O médico tinha uma ideia do que aquela fratura iria significar no dia a dia dela, que era muito diferente do que realmente iria significar. Aqui eu trago uma outra situação em que a paciente ela vem com determinadas queixas em que se é fechado o diagnóstico de uma depressão maior. A médica prescreve ali o tratamento medicamentoso, enquanto a médica está falando do medicamento, a paciente pensando, né? Eu não vou tomar medicação para depressão, eu não sou louca, eu tenho que ser forte e superar sozinha. Então, houve, né, um ruído de expectativas e ideias quanto ao tratamento. Para essa paciente, talvez, usar medicamento, né, significa que ela está louca, significa que ela ficaria dependente do medicamento. Isso não foi abordado pela médica. Ela vai sair do consultório sem fazer o tratamento, né? E aqui eu trago uma situação para vocês refletirem, né? Imaginem 2 homens de 28 anos com a mesma lesão no tornozelo. O primeiro é um universitário que mora com os pais e está de férias. E o segundo é um mecânico, mora com a esposa e 2 filhos e ele é o provedor da família. Será que a experiência de dor e sofrimento com essa lesão será a mesma? 2 homens de 28 anos com a mesma lesão de tornozelo. Será que a funcionalidade e o impacto na vida será o mesmo? Com certeza não, né? Então, a gente precisa recuperar a pessoa na sua integralidade e conectar a pessoa à doença. Para isso, precisamos de uma nova lógica que nos permita enxergar diferente e fazer diferente. Novos paradigmas na área da saúde têm acompanhado o desenvolvimento de estudos e concepções. Elenco aqui alguns, né? A teoria do caos,
o desenvolvimento das noções de auto-organização e de autopoiese, o modelo biopsicossocial, a pseudoneuroimunoendocrinologia, a epistemologia atual com a teoria do conhecimento. E para a nossa aula de MCCP, vamos falar um pouquinho sobre o modelo biopsicossocial. Uma frase ali embaixo de Rubem Alves, né? O poder mágico da palavra está em que ela pode trazer à vida aquilo que estava sepultado no corpo. Então, o modelo biopsicossocial, ele entende que a doença, ela não pode ser separada da pessoa, e a pessoa não pode ser separada do seu meio. O conceito tradicional de doença, ele é muito útil em certas situações, como falamos agora há pouco em relação a um ambiente hospitalar, mas em muitas outras situações ele não vai responder tudo o que a gente precisa. Todas as enfermidades, todo o sofrimento do paciente, ele tem múltiplas causas. Embora possa ser útil em várias situações focar em uma única cadeia causal, em outros momentos é importante abordar e investigar os fatores envolvidos no processo de adoecimento. A interação do profissional e da equipe de saúde com o paciente, ele pode ter um profundo impacto tanto psicológico, como biológico e como social. A tarefa do profissional da equipe de saúde é compreender a pessoa, sua enfermidade e sua doença, em todos os níveis para fornecer o cuidado mais adequado. Para realizar essa tarefa, o profissional e a equipe de saúde ele deve ser empático e trabalhar em colaboração com o paciente, estimulando-o a ter um papel ativo no seu cuidado. Bom, eu vou tentar reproduzir ali a charge, né? Um paciente, aparentemente, né, do meio rural. A dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das fases e responde aqui na titela. E o médico ali, né, com o dicionário, sem entender nada do que está sendo dito. E pensem nessa pergunta que eu vou fazer, né? Qual a principal motivação para reclamações contra médicos aos órgãos disciplinadores, né? Ouvidorias, denúncias no CRM. O que vocês imaginam que seja? Provavelmente, se a gente fizer essa pergunta para pessoas da área da saúde ou não, a maioria delas vai achar que é erro médico, né? É bem intuitivo de talvez a gente pensar nisso. Mas, na verdade, a motivação que leva à reclamação é uma quebra na comunicação entre a pessoa atendida e o médico. Quando uma pessoa decide buscar um atendimento, ela já refletiu sobre a questão que vai querer abordar. Ela vai para a consulta, muito provavelmente, com um modelo explicativo para as suas queixas e o seu sofrimento. Ela cria ideias, né, preocupações, expectativas sobre aquele problema. Muitas vezes ela já forma até uma ideia sobre o tratamento e o prognóstico. E também ela cria uma imagem de como vai ser a sua relação com o médico que vai atender. A pessoa que vai ao médico, ela tem expectativas não apenas sobre a doença, mas também sobre como vai ser o atendimento. E o que as pessoas esperavam em um atendimento médico? Né? Foram feitas pesquisas sobre esse assunto para poder entender o que elas esperavam desse atendimento. E, né, as respostas foram que as pessoas elas esperavam se sentirem ouvidas e compreendidas, né, que tivesse o entendimento das suas preocupações e as necessidades, o impacto que aquele adoecimento estava causando na sua vida. Também esperavam que se tivesse um acordo conjunto no plano terapêutico, uma relação de confiança e concordar com o tratamento. Esperavam que melhorasse a prevenção e promoção da saúde, sem paternalismo, entenderem onde e como podem melhorar. As pessoas também elas esperam que se melhore o relacionamento entre a pessoa atendida
e o médico, elas querem ser cuidadas. Dessas pesquisas que nasceu o método clínico centrado na pessoa. Um dos grupos que mais colaborou para a sistematização do MCCP está no Canadá. Foi dirigido por Ian McWine e Maura Stewart, que era sua doutoranda, juntamente com Joseph Levenstein, que traz as suas experiências da África do Sul. Eles começaram a pesquisar sobre o assunto e de como funciona a comunicação médico-paciente. Na primeira edição do livro Medicina Centrada na Pessoa, Transformando o Método Clínico, os autores, trouxeram a síntese de um vasto material e ofereceram uma proposta mais ampla sobre o assunto. Então, a gente adentrando um pouquinho no método clínico centrado na pessoa, esse método, ele descreve um modelo de atendimento médico usado com o intuito de garantir que as características de cada pessoa sejam levadas em consideração e que se chegue a um plano de tratamento elaborado de acordo com esses fatores, incorporando e subordinando a medicina baseada em evidências. Ele foi criado para lidar com a complexidade das pessoas. A sua essência é o entendimento da pessoa como um todo, o conhecimento de sua experiência com a doença e a tentativa de estabelecer planos de manejo em comum. Ser centrado na pessoa inclui 3 dimensões distintas: o centro do poder, o foco da entrevista e o objetivo da consulta. Para cada pessoa, isso vai ser individualizado, independente do mesma patologia que se traga, você vai ter que utilizar, às vezes, de medicações diferentes, a opção de tratamento vai ser diferente, o tipo de orientação vai ser muito diferente, até dependendo do nível de entendimento da pessoa, E o tempo de consulta também vai ser diferente para cada pessoa. As vantagens do MCCP: menor número de reclamações por negligência médica, maior satisfação do médico com o seu atendimento, maior satisfação dos que se sentem ou estão doentes, maior adesão ao tratamento, redução das preocupações, melhora na autoavaliação de saúde, que é um resultado subjetivo, melhores condições fisiológicas, que é um resultado objetivo. E também, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, as consultas que seguem o MCCP, elas não demoram mais do que as que seguem um modelo convencional. Os médicos que aprendem o MCCP, eles são flexíveis na escolha de qual abordagem usar com cada pessoa. Os componentes do MCCP, Esse método ele tem 4 componentes. O primeiro chama Explorando a Saúde, a Doença e a Experiência da Doença. O segundo, Entendendo a Pessoa como um Todo. O terceiro, Intensificando a relação entre a pessoa e o médico. E o quarto, Elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas. Nós vamos falar sobre cada um deles. Antigamente, o método tinha mais 2 itens, que foram retirados porque entendeu-se que a abordagem de prevenção e promoção à saúde já era realizado ao longo desses outros quesitos, assim como o que era antigamente o 6º componente, otimização de custo e tempo. Então, ficou sendo 4 componentes o MCCP. Compreender a doença e a pessoa é apenas o primeiro passo. O passo seguinte é negociar com o paciente. O entendimento e a valorização do paciente e dos aspectos subjetivos do seu sofrimento e o compartilhamento do poder no processo da consulta são os 2 aspectos mais destacados na busca de uma prática centrada na pessoa. A gente poderia
dizer, né, escuta ativa. E escuta ativa é uma escuta ativa mesmo, né? Às vezes, enquanto o paciente está ali relatando, o médico, na cabeça dele, já está pensando no diagnóstico, no tratamento, no que ele vai dar de recomendação, e acaba perdendo nuances que o paciente possa vir a trazer tanto na sua fala, quanto no seu gesto, né, no seu comportamento. Adentrando o primeiro componente, explorando a saúde, a doença e a experiência da pessoa com a doença. Trago, né, uma fala de William Osler, que uma determinada doença, disease, é o que todos com essa patologia têm em comum, mas a experiência sobre a doença, illness, de cada pessoa é única. Então, isso talvez no inglês consiga traduzir melhor do que no português. A gente é tudo doença, mas tem essa nuance das diferenças, né? Porque tem uma diferença entre o que chamamos de doença, uma construção com alto nível de abstração, que inclui alterações bioquímicas das células, dos tecidos, órgãos, sinais e sintomas, e a experiência única da pessoa que está ocorrendo com ela naquele momento. O que a pessoa pensa e sente determina quando, como, onde e com quem ela vai procurar ajuda para lidar com aquele sofrimento e problema. A gente tem, né, basicamente 4 situações que podem aparecer para a gente, né? A pessoa ela pode não ter nenhum sofrimento e a pessoa não, o médico não diagnosticar nenhuma doença. Ou a pessoa ela pode ter uma doença diagnosticada e ter um sofrimento associado a essa doença, né? Por exemplo, um infarto. A pessoa ela pode ter uma doença diagnosticada e não experimentar nenhum sofrimento associado, por exemplo, uma hipertensão. Como também a pessoa ela pode ter um sofrimento importante na sua vida, sentir-se mal em relação à sua saúde e não ter nenhuma doença diagnosticada. Por exemplo, a perda recente de um ente querido. Então, aqui a gente tem uma sobreposição, né, da saúde, da doença e da experiência da pessoa com aquela doença. A gente não vai focar apenas na doença que se apresenta, e sim entender o que aquilo impacta na vida da pessoa, ou também, né, na saúde da pessoa. É a interação desses pontos que a gente trabalha no primeiro componente do MCCP. Em uma abordagem biopsicossocial e centrada na pessoa, ocorre uma expansão do modelo tradicional. É importante explorar as informações objetivas e tecnicamente relevantes ao diagnóstico diferencial, juntamente com as dimensões subjetivas e as experiências relacionadas ao adoecimento, tais como as ideias, os sentimentos, as expectativas e o impacto no funcionamento do dia a dia da pessoa e da família. Tem pistas, né, dicas que a pessoa emite quando ela procura um atendimento. E são importantes porque elas refletem o que a pessoa está pensando e sentindo. Expressão verbal ou corporal de sentimentos, tentativas de entender ou explicar os sintomas, né? Falas que venham a salientar preocupações pessoais que ela tem, relatos na história da pessoa que remete a condições de saúde ou fatores de risco, comportamentos que sugerem preocupações ou expectativas mal resolvidas, por exemplo, a resistência a aceitar uma conduta, a busca de uma segunda opinião, solicitações repetidas de consultas e exames em curto prazo. Além de estar atento a essas pistas e dicas, os profissionais de saúde, eles devem avaliar
4 dimensões da experiência da doença que a gente representa pelo CIF, que é S de sentimentos, I de ideias, F de função e E de expectativas. Nos sentimentos, o objetivo é entender como aquele sinal ou sintoma está afetando emocionalmente a pessoa, em especial seus medos e preocupações. Exemplo de perguntas que podem ser utilizadas, né? Você tem alguma preocupação especial com relação a isso? Você tem medo de que isso possa ser ou possa se tornar algo grave? O quê? No âmbito das ideias, o objetivo é entender o que a pessoa entende que esteja acontecendo e como isso chegou a esse ponto. Como exemplo de pergunta, né? O que você pensa que possa estar causando esse problema? O que você imagina que possa ter acontecido ou contribuído para que isso surgisse? No âmbito da função, né? Compreender como o problema afeta a vida diária da pessoa. Você teve de mudar algo na sua rotina depois que o problema surgiu? Outro tipo de pergunta, né? De que maneira isso tem afetado o seu trabalho ou a realização de suas outras atividades? No âmbito das expectativas, o objetivo é compreender o que o paciente espera que se faça ou que se precisa ser feito, especialmente em relação a investigações complementares ou medidas terapêuticas. Exemplos de perguntas. O que você imagina que precisa ser feito a respeito? Você pensou que seria necessário fazer algum exame? Você acha que é necessário algum tipo de medicamento? Então, ao utilizar o CIF, você consegue fazer um entendimento mais global em relação à saúde da pessoa, a doença que ela vem apresentar e a experiência dela em relação à doença. Bom, agora a gente vai abordar sobre o segundo componente, que é entendendo a pessoa como um todo, o indivíduo, a família e o contexto. A doença e a experiência do sofrimento atual da pessoa são apenas 2 dimensões da sua condição de pessoa, de ser humano. Atentar somente a elas é um modo restrito e incompleto de entender o que está acontecendo com a pessoa. O entendimento da pessoa como um todo, ele melhora a interação da pessoa que está sendo cuidada com o profissional de saúde e pode ser particularmente útil em situações onde os sinais e sintomas não apontam uma doença claramente definida, ou onde existe uma experiência de doença que parece exagerada, estranha ou incomum. Conforme o momento da pessoa no ciclo da sua vida, podem existir manifestações e comportamentos muito diferentes em relação a uma determinada doença e experiência de sofrimento. Por exemplo, você pode pegar uma mesma patologia que desenvolvida na vida de uma mulher, ela vai ter uma influência, uma repercussão totalmente diferente, dependendo do momento de vida que ela está vivendo. Se ela é uma mulher jovem, sem filhos, ou é uma mãe com crianças pequenas, ou então uma senhora idosa que já é avó. O âmbito da vida dela, ele é diferente, então vai ter repercussões diferentes. O que eu quero da vida? Para onde eu quero ir na minha vida? Afinal, quem eu sou realmente? Preocupações e dúvidas existenciais e as respostas às mesmas, elas levam a diferentes comportamentos e sentimentos da pessoa que está sendo cuidada. E podem, por exemplo, influenciar na sua aderência ao tratamento. O contexto atual em que a pessoa vive, tanto proximal como distal, eles podem influenciar a atitude da pessoa quanto ao cuidado para a sua condição.
nós utilizamos ferramentas para nos auxiliar nesse entendimento, né? O genograma familiar, o ecomapa, os ciclos da vida, Praxis, Fairo, Apgar familiar. Esses instrumentos vocês vão aprender a abordar, né, ao longo da residência. E a história de vida e o contexto atual, eles devem ser perguntados explicitamente. Deve-se estimular a pessoa a expressar-se sobre a sua história de vida pessoal e familiar e o seu contexto de vida atual. O que entraria, né, nesse contexto próximo? As condições de trabalho, a configuração familiar, a etapa do ciclo da vida que essa pessoa se encontra, o estado socioeconômico que ela está vivendo, o ciclo familiar, crises, a educação, a instrução, lazer, a profissão e o emprego dela. E o que entra num contexto mais distante, né? A convivência social, a bagagem cultural, a comunidade, o sistema de saúde em si, e questões sensibilizantes discutidas na mídia ou vivenciadas de outra maneira. É essencial que se busque uma relação temporal entre as mudanças no contexto de vida da pessoa e o surgimento ou mudança no padrão dos sintomas que estão sendo apresentados. E para entender a pessoa como um todo, deve-se obter respostas para as seguintes perguntas: que tipo de doenças existem na família? Em que ponto do ciclo vital familiar a família se encontra? Em que ponto do desenvolvimento individual a pessoa está? Quais as tarefas da família e da pessoa nessa etapa do ciclo de vida? Existem pendências das etapas anteriores? Como a doença afeta as tarefas dos integrantes da família? Como a família experienciou as doenças? Né? A partir do momento que você já tem esse entendimento da pessoa como um todo, a gente adentra agora ao terceiro componente do MCCP, que é elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas. É preciso estabelecer uma explicação que ela seja razoável tanto para o médico como para o paciente. Se o paciente não ficar convencido com a explicação do médico para a situação que lhe está trazendo desconforto, ele dificilmente ficará tranquilo sem o uso de exames complementares que comprovem a teoria, assim como não terá uma boa adesão às medidas propostas. A não adesão, ela pode ser a expressão da discordância sobre os objetivos do tratamento. Nesse ponto, né, no terceiro componente, a gente vai estabelecer três pontos, né, que a gente vai trabalhar. O primeiro é a definição do problema a ser manejado. E, caso haja mais de um problema, em qual ordem serão abordados. E, às vezes, até se serão todos abordados. Né? Com certeza, vocês vão se deparar com pacientes que, às vezes, eles vão trazer uma enxurrada de problemas que você não vai conseguir trabalhar todos naquele momento. Então, vocês vão estabelecer quais problemas, né? Estabelecer em conjunto, do ponto de vista dele e do seu, quais problemas eles vão ser manejados e em qual ordem. O segundo ponto é o estabelecimento das metas e prioridades do tratamento a serem alcançados no manejo de cada problema que foi elencado. E o terceiro é a identificação dos papéis, as ações e as tarefas que serão assumidas pela pessoa e pelo médico. O médico, ele deve ser flexível com relação à abordagem que a pessoa busca ou da qual ela necessita, observando os aspectos culturais, o tipo de problema e o perfil da pessoa. A participação da pessoa na tomada de decisão, ela irá variar, dependendo da sua capacidade emocional, física
E o médico, ele deve adaptar-se a cada situação. Qual é a definição do problema de saúde que será abordado? E se existir mais de um, em qual ordem serão trabalhados? Caso o profissional de saúde ele achar que não consegue definir os motivos que levaram o paciente a procurar em consulta naquele momento, ele pode utilizar-se do CIF, o expectativas do CIF. Algumas perguntas que ajudam vocês nesse processo de definir o problema a ser abordado. O que aconteceu que fez você vir para a consulta hoje? Sobre o que você gostaria de conversar comigo hoje? O que tem deixado você preocupado que o fez vir aqui no serviço de saúde hoje? O que você acha que eu poderia fazer para te ajudar hoje? Deve-se ficar atento não apenas o que o paciente fala, mas também as suas mensagens paraverbais, o tom de voz, excitações, interrupções ou acelerações da fala, e o seu comportamento, as atitudes, a posição corporal, expressões faciais, pois isso pode indicar uma discordância da definição do problema. O paciente, ele precisa sentir que ele pode falar sem medo de que o profissional de saúde possa ficar irritado, bravo, enraivecido ou de saco cheio, mesmo que o paciente, mostre o seu não conhecimento sobre algum tópico e questão, ou pedir esclarecimento para suas dúvidas, ou que o paciente não concorde integralmente com o médico, ou até discorde frontalmente em qualquer momento do atendimento sobre algumas das 3 dimensões: problema, objetivo e papéis. É claro que existirão muitos momentos na vida de qualquer profissional, ao contato com o paciente, que esses sentimentos de irritação, de saco cheio, eles vão aparecer na nossa mente. Mas o importante é não reagir, ou seja, não agir impulsivamente com base em sentimentos negativos. Nós devemos acolher a discordância do paciente, devemos refletir sobre ela e tentar ajudar o paciente a refletir sobre ela também. Ele pode, inclusive, estar parcialmente ou totalmente certo, né? E devemos transmitir ao paciente que, mesmo se não concordarmos, consideramos legítimo e justo que ele tenha a sua própria opinião e que estamos levando em conta essa opinião, mesmo quando discordante da nossa, para fazer junto com ele o seu plano de cuidados. Isso é o acolhimento. Uma vez estabelecido, né, o que será discutido, em relação às metas e prioridades, é importante que seja trabalhado a expectativa de ambos quanto àquelas metas e prioridades, né? Não só a do médico. Deve-se avaliar os prós e contras dos planos propostos e estimular a participação do paciente neste momento, definindo o papel do paciente e do médico. Aqui eu relembro, né, que é importante a gente fazer a incorporação de prevenção e promoção à saúde, desenvolver junto com o paciente um plano prático de prevenção e promoção à saúde para toda a vida. Monitorar os riscos que vocês já identificaram, às vezes em outros atendimentos, né, com aquele paciente, e sempre rastrear, né, aqueles que ainda não foram identificados ou que não era no outro atendimento e agora pode ser que apareceu, né? É importante, né, a gente estimular a autoestima e confiança do paciente no cuidado consigo. Bom, agora a gente vai adentrar no quarto componente, que é intensificando a relação entre a pessoa e o médico. Um dos atributos essenciais da atenção primária à saúde é a longitudinalidade. Por isso, destaca-se a importância de construir uma relação fluida e de confiança entre o profissional e seus pacientes.
A partir da compreensão adquirida na consulta, o profissional ele deve trabalhar aspectos como o empoderamento do paciente para lidar com a sua parte do plano de cuidados estabelecidos. O componente com maior nível de evidência que apoia o MCCP é aquele que envolve a tomada de decisão compartilhada, especialmente em desfechos afetivo-cognitivos, compreensão, satisfação, confiança, bem como em desfechos comportamentais, adesão e outros comportamentos relacionados à saúde, também em desfechos clínicos, redução de sintomas, qualidade de vida e medidas fisiológicas. O mais importante é o paciente sentir que, de fato, ele teve protagonismo no seu cuidado. Estar envolvido e ser responsabilizado pelos seus cuidados, a fim de que ele participe ativa e conscientemente das decisões que precisam ser tomadas. Intensificar a relação médico-paciente demonstra diversos desfechos positivos, como menos internações em serviços psiquiátricos e melhor qualidade de atenção em doenças crônicas. Aqui eu trago um slide que ele faz essa junção dos 4 componentes, né? Explorando a saúde, a doença e a experiência da doença, o entendimento da pessoa como um todo, elaborando um plano conjunto de manejo dos cuidados e, em todo momento, né, a melhora da relação médico-paciente. É importante vocês entenderem que no MCCP, isso não é obrigatoriamente uma ordem. Pode ser que você já está lá no plano, né, manejando as metas, os papéis, quando de repente aparece algum componente do segundo componente, ou alguma coisa que o paciente fala que você julga que é necessário entender um pouco mais daquele contexto, então você volta para o segundo componente. Então, isso é dinâmico, né? É dinâmico. Já quase chegando ao final da aula, né? Alguns pontos que eu trouxe para vocês, que eu achei necessário estar discutindo, que vocês não vão tentar fazer tudo para todos os pacientes em todos os atendimentos. É importante entender os limites e estabelecer objetivos e prioridades razoáveis. É importante respeitar o tempo próprio e do outro. Para isso, é preciso treino, longitudinalidade e equidade. No campo do treino, eu relembro vocês da sua primeira anamnese. Quem nunca ficou 1 hora fazendo uma anamnese, né? Com o tempo, a gente vai aprendendo a ser mais dinâmico, mais resolutivo por treino. Com o MCCP, é a mesma forma. Então, talvez vocês não consigam fazer ele totalmente na primeira vez, mas com o tempo, vocês vão pegando esse jeito, né? Então, talvez vocês usem a longitudinalidade, né? Hoje eu vou trabalhar o primeiro componente. No próximo atendimento, no retorno, eu vou explorar o segundo componente, entender um pouco mais da vida dessa pessoa, né? E sempre lembrando da equidade. Vai ter momentos que vai vir uma pessoa diante de você que, às vezes, ela não tem queixas, né? Uma pessoa jovem, sem morbidades, veio para um check-up de rotina. Às vezes, para ela, não. Claro que, em todo momento, as pessoas se beneficiam do MCCP, mas para ela, talvez não seja tão importante quanto para aquele outro paciente que você vai atender em seguida, que tem múltiplas morbidades, né? Que está tendo prejuízo na sua funcionalidade. Então, você otimiza o seu tempo em uma consulta para sobrar tempo para outra. Isso é manejar o seu tempo, literalmente, né? Quem dera a gente tivesse 30, 40 minutos para todos os pacientes. Como a gente não tem isso, a gente tem que saber lidar com o nosso tempo. Vai ter momentos que você vai perceber que você precisava muito trabalhar todos os componentes, mas talvez você não consiga trabalhar todos por conta do seu tempo, e você precisa levar, sim, isso em consideração.
Um outro quesito, que é o timing, é o tempo da pessoa, né? Então, às vezes você tem o tempo, você entendeu o que aquela pessoa traz, o que você precisa trabalhar naquela pessoa, mas não está no tempo dela de se abrir. Ela não está preparada para falar sobre aquilo, para dar passos. Então, você tem que também respeitar esse tempo da pessoa. E o nosso próprio tempo também, né? A gente é humano, a gente não está bem todos os dias. Às vezes você está num dia ruim, teve uma notícia muito ruim, e vem uma pessoa que também traz pontos negativos. Você talvez não só não vai conseguir ajudar a pessoa, como vai se afundar um pouco mais. Uma suposição, né? Você teve um rompimento num relacionamento e a pessoa vem justamente com essa queixa. Acredito que esse não seja o momento ideal para vocês manejarem sobre rompimento, né? Respeite o seu próprio tempo também. A cura da pessoa, ela é diferente do que a cura do tempo. A cura da pessoa é a restauração de um senso de coerência e integridade depois de uma ruptura na vida da pessoa. E alguns conceitos, né, que é importante ter em mente sobre transferência, que é o processo no qual a pessoa, de forma inconsciente, projeta nas outras pessoas que atualmente fazem parte da sua vida, e aqui está incluso o médico, pensamentos, comportamentos, reações ou emocionais originadas em outros relacionamentos significativos que ocorreram com essa pessoa desde a sua infância. Isso pode estar relacionado a emoções positivas ou negativas. Nem tudo num relacionamento é transferência, mas em todo relacionamento ocorre transferência. Às vezes o paciente ele já passou por diversos médicos que, né, não acolheram a queixa dele, não resolveram o problema dele. Ele está vindo para o seu atendimento, antes mesmo de te conhecer, ele já vai com essa preconcepção de que você não vai resolver o problema. Então, provavelmente, essa transferência, ela vai, pelo menos no início, não ser tão boa, né? E tem a cotransferência, que é o mesmo processo por parte do médico em relação ao paciente. Às vezes, a gente vê uma situação repetidas vezes, e antes mesmo de começar a abordar o problema, você já faz uma preconcepção. Nossa, diabetes descompensada, ele não está seguindo, ele não está fazendo as orientações. Antes mesmo de você abordar esse tema, você já cria essa preconcepção. Ou então, ao ler o prontuário da pessoa, né, antes do atendimento, você já vai criando uma imagem do que vai acontecer antes mesmo de você ter conhecido o paciente. É importante a gente tomar cuidado com isso. Lembrando, né, da autonomia, nós devemos oferecer ao paciente todas as informações necessárias de modo a auxiliá-lo na tomada de decisão, e não apenas a gente tomar a decisão. E lembrando, né, da prevenção quaternária, que é prevenir o excesso de intervenções potencialmente danosas, seja com exames ou tratamentos. E agora, já quase finalizando a aula de hoje, eu trouxe para vocês o conceito de consulta sagrada, que eu acho que tem muito a ver com o MCCP. Bom, as perguntas já foram pensadas, o trajeto planejado, os exames organizados. Decidiu se levará uma companhia ou não. Para o profissional de saúde, pode ser apenas mais uma consulta, mas para aquela pessoa é sobre sua história, seus planos, seus sonhos. O tratamento inicial já inicia no acolhimento para a explicação do diagnóstico. A forma como essa pessoa receberá as informações sobre si mesma já faz toda a diferença. É o primeiro remédio. A disponibilidade de quem cuida precisa ser genuína, dentro das condições possíveis, mas genuína. Se só se tem disponível 10 minutos, que sejam 10 minutos
da mais absoluta presença, respeitosa, acolhedora e compassiva. O modelo biomédico, ele pode nos fazer esquecer que as pessoas são mais do que CIDs e exames. O conceito de consulta sagrada, eles nos convida a fazer uma pausa, respirar fundo, conscientes de que a saúde, ela também envolve aspectos psicológicos, sociais e espirituais. O sagrado, ele está presente em todas as consultas, em maior ou menor grau, dependendo das circunstâncias e da relação interpessoal. Alguns exemplos de consulta sagrada, né? Aquele primeiro contato, o primeiro atendimento que você vai prestar àquele paciente, uma consulta em que tem-se uma possível gravidez, desejada ou indesejada, é uma consulta que tem que se abordar muitas coisas. O diagnóstico oncológico, um luto recente, uma consulta após um erro médico. O paciente, ele confia no seu médico, ele expõe a sua pele, a sua alma em poucos minutos de entrevista. Portanto, o ato clínico, ele é sagrado. Finalizo com a bibliografia da aula de hoje, né? O livro Medicina Centrada na Pessoa, Transformando o Método Clínico. O Medicina Ambulatorial, Condutas de Atenção Primária baseada em Evidências. O Tratado de Medicina de Família e Comunidade, Princípios, Formação e Prática. Esse escrito, né, de consultas sagradas, não vou me arriscar no espanhol. E esse artigo da Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que chama Vida e Morte na Atenção Primária à Saúde, reflexões sobre a vivência do médico de família e comunidade ante a finitude da vida. Fico à disposição para dúvidas e para vocês aprenderem, né, a desenvolver um pouco mais sobre o MCCP. Uma boa noite a todos.